Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre como você pode fazer aí na sua casa uma atividade lúdica para ajudar seus filhos a entenderem como somar, subtrair e até mesmo multiplicar e dividir. Vamos lá? Não esquece de dar um like, seguir e compartilhar. Ativa o sininho aqui que tem embaixo, perto do like ali, porque se você ativa o sininho, você vai saber toda vez que a gente tiver um vídeo novo. Então, pessoal, a ideia do vídeo de hoje é dar uma atividade bem prática e objetiva para você conseguir trabalhar com seus filhos o conceito de adição e subtração e também os conceitos de multiplicação e divisão. A gente vai utilizar aqui uma matéria-prima incrível e que facilita muito e que ajuda muito a criança a entender. Essa matéria-prima se chama palito de fósforo. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Vou mostrar para vocês algumas situações, vou dar alguns exemplos de coisas que têm que ser ditas e ser mostradas, e aí você vai criando algumas atividades com seus filhos de acordo com a rotina deles. É legal que sejam coisas que fazem sentido para o seu filho, né? Se eu falar que, faz uma atividade de futebol, você fala assim, meu filho não tá nem pro futebol. Então faz de vôlei, ou então meu filho gosta de jogo, ele gosta de outra coisa. Tenta dar contexto para o que a gente vai apresentar aqui, de acordo com o que os seus filhos gostam de fazer, tá certo? Então, vamos lá? Não deixe de ficar até o final, porque no final a gente vai dar uma dica para dizer como que você pode fazer tudo isso aqui de uma forma que vai atrair mesmo a atenção do seu filho, beleza? Então, pessoal, qual a ideia que a gente tem para dividir aqui hoje? Esses palitinhos aqui são uma coisa bem fácil de trabalhar, eles são seguros, eles são mais tranquilos, assim, se você não tiver deixar perto da caixa, né, para eles botarem fogo, é melhor do que o palito de dente por causa disso, porque o palito de dente eles podem se machucar. E todos têm o mesmo tamanho, dá uma ideia legal de unidades parecidas. Por quê? Quando a gente está falando de soma e subtração, a primeira coisa legal para você colocar na cabeça da criança, né, falar assim é feio, mas para você ensinar, é a questão da unidade e como que cada unidade corresponde à mesma coisa. Então, eu tenho 1 e o 1 aqui, ó, isso forma um 2, mas são duas coisas iguais, isso é muito importante. Então, quando você estiver trabalhando com as crianças e falar, olha, esse é 1, esse aqui também é 1, mas esse aqui não é. Então, não é questão de eu ter exatamente só uma quantidade, são quantidades que são iguais e que podem ser comparáveis, tranquilo? E aí nisso você já pode brincar, já pode falar com eles algumas coisas. Eu consigo somar, por exemplo, uma pera mais uma maçã? Não, só se eu falar que eu tenho duas frutas. Agora, se eu quiser somar uma pera e uma maçã, eu tenho que somá-las em lugares diferentes, porque pera e maçã é diferente. Ok? Então, a primeira ideia legal é dessa ideia aqui de unidades que são iguais. Outra coisa interessante de mostrar para as crianças é a questão do decimal, que eu tenho até 9 símbolozinhos mais o 0, né? Que eu posso usar para eles representarem. Depois que você mostrar isso, olha, gente, depois que chegou, eu tenho 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode pedir isso para agrupar de 10 em 10. Para eles irem se acostumando com essa ideia do decimal, dos nossos números, né, serem divididos em 10 em 10. Pode comparar isso com os dedos da sua mão também, porque também é um jeito legal de mostrar para as crianças, ok? Bem, exemplos de atividade para somar e subtrair. Na sua rotina com a criança, você pode pedir eles para, por exemplo, montar um time de futebol. Fala só isso, monta um time de futebol. E aí eles vão ver que eles vão ter que pesquisar, né? E vão ter que colocar a quantidade de jogadores que vão estar aqui nesse time de futebol. Depois que você montar os 11 jogadores de futebol, você começa a perguntar: e 2 jogadores tiveram cartão vermelho? Quantos ficaram? Mas um foi cartão vermelho e o outro vai ser substituído por alguém que está no banco. Quantos que ficaram, né? Ou quantos que saíram? Essa é a noção de soma e subtração. Outra coisa legal também, quando a gente fala de soma e subtração, é trabalhar as formas.
Então, pede criança para fazer um desenho. Por exemplo, ela vai fazer uma casinha. Ah, não sei se hoje em dia, acho que faz sim, né, gente? Faz uma casinha. E aí você pergunta para ela, quantos fósforos você usou? Ah, eu usei 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pede assim, ó, agora dobra o número de fósforos. Quero essa casinha com o dobro do número de fósforos. Então, ela vai aumentar, colocando 2 vezes aqui, ó, em todos os lugares que tinha 1, passa a ter 2. E aí você conversa com ela sobre a ideia de dobrar. Pode fazer a mesma coisa com triplo, colocar 3 vezes mais, 3 palitinhos. E aí ela vai entendendo essa noção de proporção, aumentar as coisas de forma proporcional. Eu não posso dobrar a base aqui, ó, e um dos lados não mexer, porque aí a minha casinha não vai fechar, não vai dar certo, né? Então, uma das ideias é brincar com construções. Pode fazer caminho com a criança, pedir para contar quantos palitos ela está usando. A construção é bem legal. Deixa livre para ela desenhar o que ela quiser e depois, em cima do que ela desenhou, você vai trabalhando quantidades. Ah, quantos você usou aqui? Quantos você poderia usar? Como que a gente pode aumentar? Como que a gente pode diminuir? São perguntas bem legais para serem feitas com as crianças. Tudo bem? Outra ideia muito importante que a gente tem que fazer também, que a gente pode fazer, é o agrupamento. Então, você pode pedir à criança, ó, quero que você faça grupos de 5 palitos. Separe os palitos em grupos de 5. Vai botando 5, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E você escolhe quantos grupos tem e cria uma coisa legal nisso, né? Então, numa festa, essa festa a gente vai separar as crianças de grupos de 5 para fazer uma dinâmica. Ou então a gente está jogando todo mundo um jogo online, que agora as crianças estão jogando muito, né? E nesse joguinho os grupos são de 5, por exemplo, né? Então, são ideias legais que a gente pode fazer com os alunos e com as crianças, com seus filhos, né? De acordo com o contexto, não se esqueça disso. Então, você vai falar, separe em 5, vamos montar um grupo para brincar de pique-pega. Aí sua criança, seu filho não brinca disso, não faz muito sentido. Então, pensa num contexto que faça sentido para ele, ok? Depois que você fizer os agrupamentos, é legal trabalhar a ideia da multiplicação. Por exemplo, eu tenho esse agrupamento aqui, ó, eu tenho 3 grupos de 5. Quando você pedir a criança para contar, aqui vão ter 15 palitos. Por quê? São 3 vezes o número 5. Então, eu tenho esse agrupamento aqui que ajuda a entender a ideia de multiplicação. Se você observar mais aqui, ó, falar com ela, então, olha só que legal, aqui eu tenho 6 grupos de 5. Quantos palitos tem que ter no total? E ela, se ela souber tabuada, ela vai falar 30, né? Se ela não souber, ela vai contar e vai verificar que quando eu junto 6 grupos de 5, eu tenho 30 unidades, que é a ideia da multiplicação. Essa ideia de separar em grupos, você pode fazer com várias coisas diferentes, mas com a ideia do palito, fica bem visível para a criança o que é a repetição de grupos, que é a multiplicação, né? Isso facilita, ok? Já quando você for trabalhar a ideia de divisão, é legal não começar com os grupos definidos. Você pode pegar uma certa quantidade de palito e falar, olha, aqui nós temos 30 palitos, preciso dividir esses palitos para 4 pessoas. E aí eles vão dividir de 4 em 4, ó. 4 pessoas, um para você, um para você, um para você. Aqui, 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 aqui. A gente podia ter feito a divisão, né? Dividir o 30 por 4 e ver quanto sobrava, mas lembra que o objetivo é a criança experienciar isso, ela viver isso. Então, se eu quero dividir 30 coisas por 4 pessoas, ela vai dividir assim, um para você, 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 um para você. Quando chegar no final, ela vai ver que se ela colocar esses 2 palitinhos aqui, essas 2 pessoas vão ficar com menos palitos. Por quê? O que aconteceu? Na hora que a gente foi dividindo, eu consegui dividir 7 palitos iguais para todo mundo e sobraram 2. Por quê? Porque 30 não é um número múltiplo de 4. 28 é. 7 vezes 4 dá 28. E aí sobraram 2 palitos.
E aí a gente já consegue explicar para a criança a ideia de múltiplo. A ideia de múltiplo é quando não sobra palito. E a ideia de divisor, quando eu divido um número por outro, eu estou fazendo exatamente esse processo. Eu estou dividindo aqui o 30 por 4, cada um vai ficar com 7, então a divisão de 30 por 4 é 7 e sobra 2, porque esses 2 eu não consigo dividir para 4 pessoas. Eu conseguiria dividir por 2, mas eu não quero. Eu quero dividir igual para todo mundo. E por isso eu fico com o resto 2. Então, quando for falar de divisão, mostrar que a divisão é realmente pegar uma certa quantidade e tirar partes iguais para todo mundo. Tem que dar a mesma parte para todo mundo que eu estou dividindo, ok? Outra coisa legal, depois que você fez essa conta, você pode pedir a criança para fazer assim, então, para quantas pessoas eu posso fazer essa divisão que não vai sobrar palito? Todo mundo vai ter a mesma quantidade de palito. Como que eu posso redividir isso aqui? E aí não interfere, deixa a criança fazer a conta, pensar, tirar um palito daqui, tirar um palito de lá, tentar ver como é que eu vou dividir em partes iguais. Depois que ele dividir em partes iguais, você fala, olha, esse número dividido pela essa quantidade que você fez é uma divisão exata, quando eu consigo dividir em partes iguais, ok? Então, só recapitulando, quais são as atividades legais que você pode criar com seus filhos? Primeiro é mostrar a importância de que cada unidade tem que corresponder à mesma coisa. Isso é muito importante em matemática, às vezes depois acaba passando batido. O 1, esse é 1, esse é 1, esse é 1, esse é 1. Todo mundo aqui é 1, porque eles são iguais. Se eu pegar um elemento diferente aqui, ó, e quiser somar, eu não vou poder dizer que eles são a mesma coisa, certo? Para eu somar e falar, olha, eu tenho aqui 3 palitos, acrescenta mais 2. Quantos palitos ficaram? Ficaram 5 palitos. Por quê? São todos palitos iguais, ok? Tudo certinho. Então, essa ideia de unidade, de soma e de subtração, é só você acrescentar e tirar os palitos de acordo com as situações que você acredita que faz parte da rotina do seu filho. Isso é muito importante, ok? Não se esqueça disso. A outra coisa que a gente falou aqui também foi sobre as divisões e as multiplicações. Dica, não fica ansioso querendo dar a resposta, às vezes vai demorar. Quando você pedir ele para pegar uma certa quantidade de palito, fala assim, divida em grupos de 5. Ele vai começar lá, ela vai separar 1, 2, 3, 4, 5. Vai começar do novo, 1, 2, 3, 4, 5. Provável, né? Cada criança pensa de um jeito e faz de um jeito. Mas provavelmente ela vai agrupando assim. Se você quiser tornar mais lúdico ainda, você pode colocar uma cartolina e desenhar umas bolas assim, ó. Vou fazer aqui, depois eu apago. Pode desenhar, ó. Quero que vocês coloquem na caixinha aqui desses 5 grupos. Faz desenhadinho bonitinho. E aí ele vai separando até completar o mesmo para todo mundo aqui dentro dessas caixinhas. Feito isso, você pede eles para contar aqui, que eles vão saber o quanto que é o total de palito dividido por essa quantidade de bolinhas que você fez, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ele foi feito com um pedido, foi o pedido que uma tia minha fez, tia Elisa. Um beijo, obrigada. Se por acaso vocês quiserem que a gente faça outros vídeos desse tipo, com outras ideias de dinâmica, coisas práticas e lúdicas que você consegue fazer em casa, não deixe de comentar aqui e falar com a gente, beleza? Até a próxima!